O que eu preparei para a gente hoje aqui, o pastor Leonardo falou que vocês estavam indo numa linha de falar sobre amor e tudo mais, me deixou muito à vontade com essa questão da temática, mas o tema que eu preparei para a gente hoje, eu dei o título de Amor ou Medo, quem molda a sua alma. Você já teve medo de algo terrível? Eu acho que todo mundo já teve, certo? Todos nós já passamos, por exemplo, na infância, pelo medo do escuro. Quando a nossa mãe começa a querer nos ensinar, a partir de agora, você já é maduro, você já precisa dormir no escuro. E a primeira noite, geralmente, que a gente dorme no escuro, se você não tem um costume, é uma noite de medo. Qualquer barulho que venha sobre a casa, nós somos o primeiro a pensar, opa, tem alguma coisa errada. Se você é crente, você ainda pensa, vou orar. Se você é pentecostal, você já começa a cantar Cassiane, porque vai sentindo um livramento sobre o ambiente. Mas o medo, ele não é inerente ao humano. E quando a gente está com medo, geralmente nós revelamos aquilo que muitas vezes está guardado em nós. Mas também existem as situações em que nós estamos com muito medo e do nada aparece a solução. Já viveu isso? Aquela cena que você talvez esteja voltando para casa tarde da noite, sabe que é perigoso, de repente vem pessoas que não estão tão bem afeiçoadas e você fala assim, vou ser assaltado. O medo toma conta de você e de repente, eis que do nada, uma viatura de polícia entra na rua que você está. Ah, que alívio! Ou para nós que somos pais, que já tivemos a chance de aliviar o medo dos nossos filhos, no momento onde eles estão apavorados, de repente olham e percebem que a gente está perto. E como a gente gosta de se sentir herói de filho. Um medo que ele está sentindo talvez num ambiente público, talvez até na igreja de alguém maior, está tentando fazer algo por ele. E aí você chega e consegue dar o alívio. Pensando nisso, meus irmãos, o medo, ele sempre vai fazer parte da nossa história. O medo, ele não é opcional, o medo, ele não tem a ver, talvez, se você é mais corajoso ou menos corajoso. Até os muito corajosos, eles passam por medo. Só que hoje, eu quero falar sobre uma força que está para além do medo. Ou talvez uma força que nos ajudará a vencer alguns medos, fazendo com que a nossa jornada seja um pouco mais leve. Uma das lutas que eu tenho tido enquanto pastor é mostrar que ser cristão é uma das melhores coisas que a gente pode ter na nossa história. Tem gente que está tentando confundir cristianismo ou tentando medir cristianismo por posses, por bens materiais, mas existe sobre o cristianismo algo tão precioso que faz com que a gente tenha o que aqueles que não têm Jesus não tenham. E vai nos dando uma garantia de vida e a certeza de que com Jesus, ainda que tudo dê errado, já deu certo, há 2000 anos atrás. Então, se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia na epístola de 1 João, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 17. 1 João, capítulo 4. A partir do verso 17. Podemos? Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me ajude. Como não houve o me ajude. 1 João, capítulo 4, do 17 ao 21, eu estou com a NVI que diz assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque nesse mundo somos como ele. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder eficaz de por si só já falar aos nossos corações. Vamos lá, as 3 cartas do apóstolo João são cartas que sempre trazem uma mensagem muito atual.
É muito interessante, irmãos, que existem textos bíblicos ou jornadas de textos bíblicos que você talvez vá mudar apenas o tempo, o ano em que você está vivendo e a cultura, mas os anseios daquilo que está acontecendo são exatamente iguais. Ou seja, os desafios que levaram o apóstolo João, já idoso, a escrever essas cartas, nos alcançam até hoje. O mundo mudou, a essência do mundo não muda, as situações podem ser novas, mas no fundo, os problemas continuam o mesmo. Ou seja, a variável de tempo não afetou aquilo que o mundo é e sempre foi. O Evangelho de João, ele foi escrito talvez numa conotação para que as pessoas crescem que Jesus era o Filho de Deus, para que crendo pudessem ter uma vida e uma vida verdadeira em seu nome. Quando a gente vai para a primeira carta de João, o propósito aqui já é dar uma garantia a quem? Aqueles que creram em Cristo, acerca de uma certeza da salvação, fazendo com que eles tivessem a percepção de que aquilo que receberam em Jesus era suficiente para tudo o que eles precisavam. E aí, se você segue para a segunda carta, você vai ver que ali João já está alertando a igreja sobre perigo de falsos mestres, e a terceira, alertando a igreja sobre perigos de falsos líderes. Então a gente está aqui numa composição ali de 90, 95 depois de Jesus, e a razão, o fato dessas epístolas terem sido escritas, era de forma mais propositiva, contra-atacar alguns ensinos pregnósticos que já estavam ali ganhando muita proeminência no final do século I. Ou seja, João já está alertando a igreja sobre ensinos complexos que estavam surgindo, fazendo com que eles tivessem ali uma certeza, uma tranquilidade. E então, essa primeira carta de João, por exemplo, que a gente leu, ela não é uma carta endereçada a uma igreja ou a uma pessoa. Ela é uma carta escrita para as igrejas do primeiro século, ou seja, nós estamos diante de uma epístola que é circular. E aí quando a gente olha para o nosso texto, ou para a nossa perícope, nós estamos aqui percebendo algo que talvez você precise voltar um pouquinho lá atrás. Por quê? No Antigo Testamento, o judaísmo tratava ali o dia do juízo como algo muito profundo. Era um dia que deveria ser muito temido, de forma especial pelos desobedientes. Muito interessante que quando a gente vai para essa profundidade bíblica, nós percebemos algumas coisas que talvez nos parecem não ser tão importantes hoje, e talvez indique por que a igreja brasileira vive uma fase tão complexa. Esse dia do juízo para o judeu, daquele tempo antigo, daquela fase antiga, era o dia de temer. E é claro que aqui eu não estou dizendo sobre uma questão de você ter medo do que vai acontecer, mas eu percebo que a nossa visão escatológica está cada dia mais de lado, porque parece que o cristianismo do século 21 está baseado em simplesmente curta a vida e no final veja o que vai dar. Nós não temos mais esse anseio de como será a volta de Cristo, ou irmãos, como será a nossa ida até Cristo. Porque para aqueles que morrem, a volta de Cristo já está cumprida, já não tem mais o que fazer. Então a gente está percebendo aqui num texto, e você talvez perceba nesse contexto, que João está tentando fazer com que aquele povo tenha a confiança nesse amor que existe em Jesus pela vida deles, para que não temessem mais, para que não tivessem mais esse medo, esse fardo do fim, sobre o fim. Mas aqueles que continuavam então nesse amor, eles não só eram absolvidos diante de Deus, como podiam também gerar esse amor. Percebia-se, e aí você pode notar, e percebe-se até hoje, que o caminho do medo, principalmente de um medo excessivo, e aqui eu não estou dizendo de medo no sentido estou em apuros, eu estou dizendo nessa questão de medo do fim, medo enquanto vivo, nada mais é do que a consequência de um pecado. Em Gênesis 3, no verso 8, você vai perceber que depois que Adão e Eva cometem um pecado, a primeira coisa que eles têm no sentido é de vergonha e de medo da presença daquele que eles desfrutavam da sua presença. Ou seja, nós estamos então aqui num ambiente onde João está de forma intencional, tratando sobre aquilo que permeava aquele povo. Nesse tempo, muitos filósofos estoicos, eles diziam que não havia nada a temer. Os estoicos, eles tentavam vender uma imagem de que circunstâncias não poderiam destruir a razão. Ou seja, medo do quê?
nós temos inteligências para superar tudo. E aí João, então, ele vem e aponta para algo muito mais profundo, para algo que talvez a razão não explique, e lança sobre tudo isso esse amor, dizendo ou permitindo que a igreja entenda que aquilo que Jesus fez era muito maior do que aquilo que o mal havia de ser feito. Então nós estamos aqui num contexto onde João vai enfatizar, e se você já fez qualquer estudo sobre João, ele é conhecido como o homem do amor. João gosta de falar sobre amor. João, ele tem tanto com amor, que é só na carta de João, no Evangelho de João, que João se descreve que dentre os 12 discípulos, existia o discípulo amado. E quem era o discípulo amado? O próprio João. Ou seja, uma visão de si muito bonita. Tinha aquele a quem Jesus mais amava, era João escrevendo de si mesmo. João é uma pessoa que então está preocupada com essas questões. E hoje eu quero extrair desse texto, falar sobre essa batalha entre amor e medo, nessa expectativa de que os nossos corações tenham tranquilidade para seguir a jornada, cientes de que viveremos o que temos para viver, porque para quem é do Senhor, viveremos até que os nossos propósitos sejam cumpridos aqui nessa terra. Amém, queridos? Enquanto não serem cumpridos, estaremos aqui com o Senhor. E na certeza que quando eles terminarem, estaremos com Ele por toda a eternidade. Primeira coisa, então, que eu quero deixar para o seu coração, baseado nessa introdução e nesse texto da primeira epístola de João, é que o amor de Deus nos livra do medo do fim. Irmãos, olha o que ele vai dizer no 17 e no 18. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então aqui, João está dizendo que quem ama a Deus não é dirigido por um caminho cheio de medo, não vive com a tormenta batendo a porta, mas é governado pela confiança. Irmãos, nós não temos medo de Deus, mas amor e temor. E aqui eu quero fazer uma divisão, porque também temos que tomar cuidado agora com a forma que expressamos o amor, porque os extremos agora fazem parte do evangelicalismo brasileiro. De um lado, cria-se um evangelho onde parece que não há amor, onde tudo é muito cruel, onde tudo é muito duro, onde você só é crente quando você sofre, morre, é apedrejado. E aí cria-se um ambiente meio que de medo. Mas também agora do outro lado, existe a tal da hipergraça. Hipergraça é essa que vende ou oferece Deus como um senhorzinho fofinho, com uma barba branca, cabelos brancos, roupa branca, sobre um banquinho numa nuvem, que aplaude tudo que a gente faz e fala, olha que lindo. E aí a gente cria um evangelho onde apronta-se a semana inteira, mas no domingo nós temos a carteirinha do Clube da Graça. A graça me alcançou. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é sobre um caminho onde nós temos um temor ao Senhor. Aqueles que têm medo, só precisa de um prazo de validade para se afastar da presença do Senhor. Mas aqueles que o amam, aproximam-se dele, deleitam-se da sua presença e buscam uma vida que possam honrá-lo. O teólogo Kistemarker, ele fala que como a fé e a dúvida não podem caminhar juntos, o amor e o medo também não têm nada em comum. Ou seja, por causa de seu amor a Deus e da comunhão com Ele, o crente não tem medo do dia final. Amém, queridos? Eu falo que uma forma de você perceber quem está vivendo de qualquer jeito na igreja, pastor, é colocar músicas que falam sobre a volta de Jesus. Quando a gente canta música escatológica, o olhar às vezes repara quem está com medo e quem está feliz. Lembra daquela que fica, como que é? Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando você canta isso, você canta animado? Ou você canta pensando assim, mas se vir agora, pode ser que... Aí tem gente que ainda tenta colocar, Jesus, ainda não casei.
eu ainda não tenho filho, mas no fundo, é porque talvez ainda não esteja aperfeiçoado por esse amor, preocupado. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Agora Deus, Ele é o nosso Pai. Quem aqui é pai sabe, uma coisa é querer que os nossos filhos nos respeitem e nos honrem, outra coisa é querer que os nossos filhos tenham medo de nós. O medo, ele não faz com que a gente viva uma vida de segurança. O medo da morte, ele faz talvez com que a nossa jornada seja cheia de peso, e a gente não tenha percebido a essência do Evangelho, ou que o próprio João escreveu em João 10,10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ou seja, vida de verdade. Abundância aqui não tem a ver com matéria, tem a ver com essência de vida. Meus irmãos, a gente não tem percebido que muita gente no mundo de hoje sobrevive. Hoje você acordou feliz? Não precisa responder não, é retórico. Como tem sido a jornada? Tocou o relógio, você já travou ou colocou aquele soneca porque você falou, está cedo, mas ficou feliz dizendo assim, mais um dia? Ou será que fez assim, outro dia? Percebe o que o João está dizendo? Esse verdadeiro amor, ele faz com que a gente tenha uma vida intensa, faz com que a gente entenda quem Deus é. O evangelho do medo, meu irmão, sabe por que ele tem prazo de validade? Porque quem vive pelo medo, facilmente troca o medo quando o prazer parece ser maior. A gente tem recebido lá na nossa igreja pessoas que vieram de algumas seitas, dessas bem complexas. Irmãos, quando eles contam a história que eles viviam, é uma mistura de dó com raiva. Um evangelho que nada tem a ver com Jesus, que aprisiona pessoas e faz com que elas tenham da comunhão com Deus e com a igreja o maior peso da vida. Não! A gente não tem medo daquilo que vai acontecer com a gente, porque já está garantido há 2000 anos atrás. Quando tudo terminar, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Amém, queridos? E é daqui que eu quero te dizer uma coisa ainda nesse ponto. Irmãos, é tempo da gente perceber a importância do Evangelho, da eternidade, daquilo que foi dado por Jesus. E é disso aqui que parte de nós um coração que entende a necessidade de pregar o Evangelho. Recentemente, a gente teve a alegria de batizar Helena. Helena chegou e falou assim, pai, eu quero me batizar. E aí, como pastor que sou, tive que testar, não tem como, é minha filha. Eu sei que o peso que recai sobre ela, querendo vocês ou não, é maior. Então marcamos reunião de família, porque lá a gente resolve tudo em reunião de família. Vamos fazer aqui um pré-concílio com Helena, para ver como é que está a fé dela. Irmãos, quase que eu me batizei depois. Aí batizamos Helena. Quando termina o batismo que eu fui pregar, eu fiz uma declaração que eu até falei, igreja, talvez você me ache frio, mas você vai entender o que eu vou te dizer. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, e vai também ser o dia que for o Benício, porque quando eu vejo que os meus filhos têm Jesus como Salvador, estão confessando Ele diante dos homens, passaram pelas águas do batismo, e já entenderam a mensagem do Evangelho, eu estou seguro de que estarei com eles por toda a eternidade. Então não é simplesmente só não ter medo, mas é fazer com que essa mensagem tome conta das nossas vidas, para que aqueles que estão ao nosso redor também sejam encontrados, e também possam viver com a gente esse movimento de vida que é liberta, que tem Jesus como centro de todas as coisas. É por isso que a gente não se cansa de falar de Jesus. Não é por medo, não é por fardo, não é por meta, mas é porque encontramos nele o sentido da vida. Amém, queridos? Segunda coisa para essa manhã, é que o amor de Deus nos livra do medo de não sermos amados. Olha que coisa mais linda o verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não, nós não amamos o Senhor porque somos bons, porque somos fofinhos, porque somos bonitos. Não, nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Ou seja, a ação de redenção da criação, ela parte do próprio Criador. Ela vem diretamente daquele que, sendo santo, sendo único, sendo maravilhoso, sendo tudo aquilo que você pode dizer, decidiu nos amar e mudar a nossa história. Ou seja, nós estamos aqui
Porque Ele nos encontrou. Porque o amor dEle nos encontrou. Porque Ele vem e muda tudo aquilo que nós somos. Ora, o texto mais famoso da Bíblia, João 3,16, vai nos lembrar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos diante de um texto também que vai nos lembrar de um amor que é profundo. E depois que somos atingidos por esse amor, nada mais nos tira dele. Ouça o que eu vou te dizer aqui em Romanos 8, 38, 39, que vai dizer: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nessa manhã deixa eu te dizer uma coisa: você é muito amado por Deus, meu irmão. E não é por mérito, não. Porque, me desculpe a franqueza, se juntar nós tudo aqui, tudo, inclusive os pastores, talvez o pastor Aracá que não, que é diferente. Está junto? Então ele falou que está junto, eu acabei de incluí-lo na lista. Nós todos não valemos nada. Nada. E mesmo assim, o amor do Senhor nos encontrou. E mesmo assim, esse amor que transforma, que muda a vida, passou pelo meu caminho, pelo seu caminho, e mudou a nossa história. E aí deixa eu te dizer uma coisa, talvez você foi tão ensinado a ter medo de Deus, talvez lançaram sobre você a imagem de um Deus tirano, um Deus estranho, que nada tem a ver com o Deus da Bíblia, que mesmo frequentando uma igreja, você ainda não provou a dimensão desse amor. E aí deixa eu te dizer, Deus não quer que você tenha medo dele. Deus, Ele quer que você perceba o amor que Ele teve por você, e isso gere honra no teu coração. Ou talvez você foi uma daquelas pessoas que recebeu pouco amor daqueles que deveriam te amar. Talvez você não tenha uma boa referência de amor familiar, por exemplo. Espera aí, pastor, Deus me amou, mas o que é ser amado? Eu não sou amado em lugar nenhum. Pois é, você vai descobrir nessa manhã que independente de como você chegou até aqui, o amor de Deus sobre a tua vida é simplesmente sensacional. Olha que interessante, uma das piores doenças do século 21, as piores, são as doenças da mente e não mais do corpo. E por serem da mente, a gente não consegue fazer um raio-x, uma tomografia e ver o que está ali estampado. Hoje, precisa-se de, talvez, terapia, de profundidade de conversa, de análise profunda, para ver se descobrimos o caminho da mente humana que está ferida e doente. Um dos maiores males, depressão. E aqui, eu não sei o que vocês pensam, vai com a visão do pastor Aracaque, mas eu acredito que crente pode sim ter depressão, e tenho para mim que Davi, por exemplo, sofreu alguns processos de depressão, o próprio Elias sofreu processo de depressão, mas o fato não é esse. O fato é que a depressão, a primeira coisa que ela vai gerar sobre o coração das pessoas é o senso de você não é nada, ninguém te ama, você não é importante para ninguém. Segunda coisa que ela vai fazer é fazer com que você se esconda, se reclua e fique ali pensando, a vida não tem sentido. É nesse momento que a gente vai começar a perceber o porquê que Deus frisa tanto sobre esse amor, porquê que João está falando desse amor, para que nós possamos perceber que nenhuma doença, seja física ou mental, é maior do que o amor de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E aí eu vou te dizer uma outra coisa, não importa o teu histórico, o amor de Deus faz tudo novo. Ah, pastor, você está falando que Deus me ama porque você não sabe o meu passado. Eu não estou preocupado com o teu passado, eu estou preocupado com o teu futuro, é para onde você vai. Ah, pastor, mas se eu te contar meu testemunho, meu irmão, testemunho só serve para glorificar Deus. Deus não está atrás de bonzinho, Deus está atrás de coração quebrantado. Lembra é coisa antiga, né? Eu estou ficando velho, os mais novos nem sabem. Eu era daqui ainda, quando lançaram o famoso tio Chico, que era um pastor que ele tinha um histórico que você falava assim, esse cara tem que ter 600 anos. Eu acho que, ninguém lembra, né? Então não vou contar não, para você não vá atrás na internet e conheça. Mas a gente já recebeu aqui, eu lembro uma vez que o pastor Vieira, tá ali Davi, Pedro, que talvez lembrem, trouxe aqui um pastor que tinha um histórico bem complexo, e eu lembro desse dia, foi até numa quarta-feira,
Sabe aqueles históricos assim de irmão que era ex-presidiário, ex-assassino, ex-traficante? É aquele irmão que ele está sentado do seu lado e o pastor fala assim, tá ele ali sentado, aí você olha para o lado e fala, eita, ele está aqui. Sabe? Que o pastor fala, agora fecha os olhos e vamos orar. Você fala, vou fechar nada? Vai que ele lembra da vida antiga aqui e queira pôr em prática. Ou é aquele irmão que veio do interior. Aí o pastor Aracá que chega aqui e fala, irmãos, e aproveitando, ele não tem com quem almoçar. Aí você pensa, eu acho que eu já tenho um compromisso para o almoço. Eu preciso te dizer uma coisa, Deus não vê como a gente vê. Independente do histórico, esse amor é tão profundo que com um único toque de Jesus, tudo se faz novo na tua vida. Jesus tem poder para curar a depressão mais profunda do teu ser. Ah, pastor, mas ser amado é muito complexo, eu concordo, mas o amor de Deus é o amor mais legítimo que existe. E nós somos alvos, então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a terceira e última coisa é que o amor nos livra do medo de amar. Olha que coisa mais linda, o 20 e o 21. Então ele vai falar sobre o medo do fim, ele vai dizer que você é amado, mas o cristianismo ele não é uma via de mão única. Ele vai dizer no 20 e 21, e se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, a partir de agora, nós vivemos aqui uma questão de João pegando pesado com os corações egoístas, com os corações vaidosos, com os corações que eram cheios de si. E meu irmão, se João está escrevendo para aquela igreja sobre a importância de que os irmãos se amem, é porque naquele tempo também já tinha irmãos que gostavam de criar conflitos. Ou seja, agora nós aprendemos através da fonte de amor, que é o amor de Jesus, o atributo comunicável de Deus, que é o amor. Nós aprendemos que nele nós também conseguimos amar ao outro. E olha que incrível o que o próprio Jesus diz sobre esse amor, quando é questionado por um perito na lei, sobre os mandamentos. Mateus 22, de 36 a 40. Jesus vai pegar todos os mandamentos e vai resumir. Ame ao Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, toda tua força. O segundo, semelhante ao primeiro, que na verdade quando ele fala o segundo, a gente tem 3. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é por isso que nós precisamos voltar a entender a essência da comunhão. Porque por vezes, deixa eu te dizer uma coisa, por que é importante você perceber esse amor, aquilo que Deus tem sobre nós? Porque por vezes você vai ser a expressão do amor de Deus na vida das pessoas. Meu irmão, aprender a amar é simplesmente necessário para quem faz parte da igreja. Tem muita gente que vai passar dos portões desse lugar, da rua Major Otaviano 363, que não entende esse amor. E talvez quando você fale sobre o amor de Deus, ele fale assim, não, isso não existe. Mas é a tua forma de cuidar de gente, que por muitas vezes expressa esse amor maravilhoso. No cristianismo, tudo que nós recebemos não pode terminar em nós. Se Deus te deu alguma coisa, é porque precisa reverberar sobre aqueles que estão ao seu redor. Deus não te amou muito para que você se sinta simplesmente muito amado ou filho preferido. Ele te amou muito para que você também transborde amor. E aí talvez você esteja ouvindo e dizendo assim, ah pastor, mas as pessoas são muito complicadas. Concordo, você também. Nós somos complicados. Irmãos, eu amo, e o amo aqui é no tom da ironia máxima, pessoas que chegam e dizem, ah não, eu não vou mais frequentar a igreja porque só tem hipócrita. Nossa, anjão, gente, chegou o próprio Jesus que não vai andar com os hipócritas. Olha para quem está dizendo isso e diga assim, meu irmão, sempre cabe mais um hipócrita, pode vir, a gente aguenta você. Isso aqui não é lugar de gente perfeita, isso aqui é lugar de gente que está sendo transformada, renovada pelo Evangelho de Jesus, pelo amor de Jesus, e agora esse amor reverbera de nós para transformar aqueles que também estão chegando. Por isso que não pode mais ser opcional. Deus ele vai então nos ensinar, João vai nos ensinar, que aquilo que nós temos é para que outros sejam alcançados. Discipulado.
Esse é o tema da nossa igreja lá no ano que vem. E eu quero tratar discipulado por quê? Porque por muito tempo a gente aprendeu discipulado errado. Na minha visão, a gente aprendeu discipulado como uma sala da EBD. Não que não possa ter uma matéria, mas discipulado tem a ver com caminhar com gente. Não cabe mais para crente dizer assim, não, eu frequento o culto, mas não quero estar perto de ninguém. Meu irmão, se você não quer estar perto de gente, por que você quer ir para a eternidade? Você tem noção que a gente vai ficar a eternidade inteira junto? Se você não gosta de mim, Deus vai fazer você ser o meu vizinho, você aprender. Você vai abrir a janela, vai dar de cara com eu lá. É isso. O nosso amor que transformou a nossa vida, agora pode ser usado para que a gente mude vidas. E aí eu vou te dizer uma frase que eu amo dizer. Que se eu não me engano, a frase do Ziel Machado, por não saber, eu vou dizer o se eu não me engano. Que é a frase que diz que aqueles que chamam Deus de Pai, não têm direito de escolher quem vai ser seu irmão. Aqueles que confessam Jesus como Salvador, que entregaram a vida a Jesus, são nossos irmãos a partir de agora. E nós vamos fazendo desse amor um caminho de mutualidade, mais pessoas vão sendo atingidas, o reino cresce e a gente vai saqueando o inferno dia após dia, gerando encontros entre Jesus e o pecador. Amém, queridos? Amém. Quero concluir. Se você fosse pensar sobre o amor e o medo, o que tem moldado a sua alma, a sua vida? Você consegue discernir? E talvez você perceba que o medo foi o que mais guiou a sua jornada até hoje. Vou para a igreja para não ter problemas. Você é daqueles talvez que pensa assim, nossa, perdi o horário do culto, essa semana eu vou cair e vou bater a cabeça. Essa semana eu vou perder o emprego, como se Deus fosse um velho birrento e você não viveu a essência do evangelho de vir para a igreja com a alegria de ser igreja. Talvez você tenha percebido que quando a doença vem, quando a má notícia chega, além do medo de perder aquilo que você tem aqui, que esse é normal, vem o medo de, mas e agora, e se eu morrer? Para onde eu vou? O que será da minha jornada? A minha vinda aqui essa manhã, a minha oração, é para que não haja trauma, é para que não haja dor, é para que não haja medo excessivo, mas que haja um amor de Deus sobre a tua vida nessa manhã. Independente de por onde você passou, por onde você andou. Talvez você esteja aqui nessa igreja, e agora eu percebo bastante rosto que eu nunca vi, porque já faz muito tempo que saí daqui, que a tua jornada seguiu por um caminho diferente. E vir à igreja ainda é um medo. Deixa eu te dizer uma coisa, assim como o filho pródigo um dia voltou e encontrou o pai no portão, aqueles que têm coração quebrantado e se arrependem dos seus pecados, encontram em Jesus, em Deus, o abraço que precisam para recomeçar. Vai ser exortado sim, mas primeiro Deus devolve a nossa dignidade da vida. Que o verdadeiro amor alcance os nossos corações nessa manhã. Que sejamos impulsionados por Ele. Que possamos perceber que somos amados, mas também perceber que precisamos amar. Que possamos começar com o nosso lar, cuidando dos nossos casamentos, dos nossos filhos, dos pais. Que possamos perceber que esse amor, ele não é somente para aqueles que frequentam a igreja, mas é de forma especial para aqueles que não conhecem a igreja. O mundo não está pronto para crente feliz. Quanto mais você ama e cuida, mais você é paradigmático. Mas as pessoas ficam assim, por que você faz isso por mim? Aí você fala, porque do mesmo jeito que a graça me alcançou, eu quero que ela te alcance. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero terminar orando por você nessa manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Antes de orar, eu quero que você aí com os olhos fechados possa pensar. Como tem sido a sua jornada até aqui? Eu não vim aqui trazer uma pregação de acusação, Deus me livre. O que eu orei para gerar nessa manhã é a tentativa de gerar um bálsamo sobre o seu coração. Uma lembrança sobre esse evangelho verdadeiro que cura, que liberta. O evangelho que gera dignidade. Eu não vim aqui para falar mal de quem está fora. Eu não vim aqui para falar de... Não, porque eu nem sabia quem ia estar aqui. Eu vim aqui para te lembrar nessa manhã que existe um amor tão perfeito. Amor esse que foi caracterizado com a entrega. Amor esse que mostrou o quanto a gente tinha jeito e valor ainda, porque o próprio Filho de Deus se entregou por nós. Eu vim aqui para te lembrar que tem muita gente tentando mudar as faces desse amor. E alguns fazendo isso em nome do próprio Jesus, ainda que nada tenham com Ele. Pessoas que estão tentando dificultar a jornada, gerar peso sobre a caminhada.
tirando de nós o privilégio da vida, fazendo com que a gente sobreviva. Tem gente tentando fazer do peso desse evangelicalismo brasileiro algo tão religioso que pouca essência tem. Tem gente fazendo de igreja ringues e disputas, porque o amar ao outro é desde que ele faça aquilo que eu quero. É tempo de renovar o nosso amor por Deus, lembrar do amor dele por nós e do nosso amor pelo próximo. É tempo de gerar aquilo que foi gerado em nós. E a frase que acompanha meu ministério nessa jornada que tenho trilhado é de que Jesus não se cansa dos nossos recomeços. Independente de onde você passou, por onde você esteve, ou até você estava aqui o tempo todo, mas percebendo que o que guiava você até esse lugar era o medo do fim, o medo do encontro. E eu quero te lembrar nessa manhã que se o seu coração está em Jesus, o encontro com Ele vai ser uma das coisas mais lindas que a gente vai viver. Vai ser aquele abraço onde a gente vai ouvir: agora não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais saudade, não tem mais tristeza, e a gente vai viver com Ele por toda a eternidade. Portanto, pastor, está muito difícil manter a fé, a vida é difícil. Sim, é porque a gente não chegou em casa ainda. Siga firme, a gente vai chegar. E aí, enquanto você está com os olhos fechados, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Mas se você está precisando nessa manhã, sei lá, potencializar a fé, você foi relembrado do amor, está percebendo que você não se sentia amado, mas nessa manhã você está sendo lembrado pela palavra de Deus que você é amado, ou está percebendo que você precisa voltar a amar o próximo, sem escolher quem é o próximo, mas ser um representante do amor de Deus. Talvez você chegou aqui cheio de medo, e dentre eles o medo do fim. Que Jesus encontre o seu coração e gere sobre você a certeza de que com Ele já está tudo resolvido e garantido. Não é sobre o que dizem sobre você, não é sobre por onde você passou, mas é sobre o quanto você o ama e o quanto você o confessou de verdade. Se você estiver fazendo essa oração de: Senhor, potencializa a minha fé, meu amor, a minha entrega, ou diminui os meus medos e faça eu viver. Se você está vivendo por alguma crise, seja ela de, sei lá, depressão, de tristeza, de saudade, e está precisando que esse amor se fortaleça sobre você nessa manhã, de olho fechado mesmo, só dá um sinalzinho com a sua mão aí que eu quero orar por você nessa manhã. Tem alguém nessa manhã? Amém, pode abaixar, já vi, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, amém, pode abaixar, amém, amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor, amém. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor representa na nossa jornada. Nós estávamos no lamaçal do pecado, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, e o Teu amor nos encontrou, nos limpou, nos deu dignidade, vida, e agora nós estamos aqui representando o Teu nome, na certeza de que mais irmãos se chegarão, na certeza de que por mais difícil que esteja, um dia o Senhor voltará e resgatará a Tua igreja. O dia onde nós estaremos no lugar que não teremos mais a dor. Mas nos ajude, potencialize a nossa fé, a viver, a estarmos prontos e unidos, para que o Seu nome seja cada dia mais conhecido nesse lugar que carece tanto. Jesus, obrigado por ser especialista em recomeços. Obrigado por nos livrar dos piores medos. Obrigado por nos amar de uma forma incrível e nos dar o direito, a chance, o privilégio de amar ao outro. Fica com a gente, fica com essa igreja, fica com essas pessoas que nessa manhã estenderam que é tempo de renovar algumas coisas na jornada. Que toda honra e toda glória sejam dadas ao Teu nome, o nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.